logo a gravação para a gente poder prosseguir. Gravação iniciada. Eu vou compartilhar a tela com vocês para eu poder repassar aqui o nosso material de hoje, tá? Então, reforçando, essa aula está ocorrendo hoje, para quem entrou depois, né? Essa aula está ocorrendo hoje na sexta-feira, devido ao feriado que a gente teve aí, né? Da nossa proclamação. Então, ó, pessoal, eu falei, né? Não vou conseguir aparecer para vocês, apesar de que a gente vai estar em transmissão, né? Não vou fazer muita falta, mas eu não estou aparecendo por causa desse probleminha aqui com a minha câmera, né? Como eu falei, por causa da atualização. Mas isso não vai interferir em absolutamente nada do que temos para ver hoje, tá? Lembrando que quando eu iniciar aqui a transmissão, eu não vou mais conseguir ver o chat, tá? Então, se alguém tiver dúvida, abre o microfone e tira a dúvida, tá bom? Então, como eu falei inicialmente, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma semana. Estamos aqui nesse sextou hoje, né? Nosso sextou está diferenciado. E hoje, para esse sextou, no nosso Contextualizando, eu voltei aí, né, para vocês a pauta do projeto de extensão, que é uma pauta muito solicitada por vocês, tanto, como eu falei, naquele formulário que eu colhi de vocês as informações, né, bem como em outras lives, nos grupos, eu vejo muita angústia em relação a essa atividade e por isso eu defini essa atividade como pauta nessa semana, tá? Como sempre, a gente também vai ter uma aí retrospectiva das datas dessa semana, o que vai estar iniciando de mais importante na próxima semana e também teremos o nosso momento para dúvidas gerais, né? Ou seja, coisas que não sejam sobre projeto de extensão e que vocês queiram tirar dúvidas aqui na nossa live, tá bom? Então, inicialmente, né, o que é um projeto de extensão? Muita gente se questiona por que é que tem que fazer esse projeto de extensão, por que é que tem essa atividade tão complexa, né? Mas o projeto de extensão ele é uma atividade obrigatória prevista na legislação educacional brasileira. Então, não é algo que a instituição decidiu sozinha de realizar, tá? Ela faz parte de um requisito para a manutenção, né, da liberação dos cursos de graduação superior, ou seja, para que a Anhanguera, Unopar, Pitágoras possa manter os cursos ativos em funcionamento, reconhecidos pelo MEC como são, né, eles precisam seguir as leis brasileiras. E com isso vem o projeto de extensão entrando aí no semestre 2022.1 como uma atividade obrigatória, né? Antes essa atividade não existia e passou a existir após algumas modificações para se adequar à lei, tá bom? Nessa atividade de projeto de extensão, vocês vão fazer uma produção textual, né? A gente conversou nas lives anteriores sobre produção textual, sobre como era uma produção textual, né? Que tinha modelos a serem seguidos, e não seria diferente no projeto de extensão, tá? Nessa atividade, vocês vão realizar um projeto extensionista, né? Baseado nas orientações que constam no template PDCA, que possui aí várias organizações de como vocês vão produzir esse portfólio, tá? Para ajudar vocês nesse entendimento do que é o projeto de extensão, como essa atividade se dá, vocês têm alguns materiais que são disponibilizados no ambiente virtual, tá? Vou falar um pouquinho breve sobre cada um deles, para a gente poder aí se debruçar sobre o template PDCA, que é o grande foco de hoje. Opa! Então, a carta de apresentação, né? A carta de apresentação é o que eu gosto de chamar de crachá. Então, o aluno que pretende pegar o projeto de extensão dele e colocar em prática, ou que tem lá no template PDCA a informação dizendo que ele tem que aplicar o projeto na prática, ele vai precisar da carta de apresentação, tá? Para conseguir ser aceito nessa instituição, seja num escritório de administração, de ciências contábeis, ou numa escola, ou numa clínica de fisioterapia, certo? Independente do campo de estudo do aluno, né, do aluno, ele vai precisar da carta de apresentação se ele quiser ser aceito na instituição para colocar o projeto de extensão dele em prática, né? Ou seja, para de fato fazer o projeto ali na prática, na construção comunitária, basicamente, como tem que ser, tá? Matheus, a carta de apresentação, ela é obrigatória? Então,
a primeira informação que eu passei sobre a carta de apresentação é que ela é um documento para o aluno que ou precisa obrigatoriamente realizar, porque está no template PDCA dizendo, ou porque ele quer realizar presencialmente o projeto de extensão dele, tá? Ou seja, fazer um projeto de leitura, se ele for das licenciaturas numa escola, e aí ele vai produzir o projeto de extensão dele a partir disso, certo? Então, deixando claro que é uma apresentação de vocês, ou seja, uma credibilidade. É a carta de apresentação que vai dar credibilidade ao nome de vocês junto à instituição para realizar o projeto de extensão. Ah, Matheus, eu quero fazer o meu projeto de extensão hipotético, no meu template PDCA não diz que eu tenho que fazer presencialmente, diz que eu posso fazer um projeto. Ah, beleza, então você não precisa da carta de apresentação, tá? Ela não tem assinatura, você vai preencher com os seus dados pessoais e os dados da empresa que você deseja, tá? Ela já é automaticamente preenchida com tudo que se necessita. E aí a gente tem o template PDCA, né, que é o modelo do documento que auxilia vocês na aplicação da metodologia PDCA, que se organiza a cada fase de aplicação, né? Eu acho que vocês, pelo menos na segunda-feira, né, foi a maioria das respostas dos alunos, né, que eles não sabiam que PDCA é uma metodologia de pesquisa. Então, quem não sabe, eu estou trazendo essa informação muito rica para vocês hoje, que diz que a metodologia PDCA, ela é uma metodologia de pesquisa que ela tem uma progressão a cada fase, né? Então, cada letra dessa sigla, né? O P, o D, o C e o A, eles têm um significado que eu vou trazer mais na frente, o que significa cada um e como você deve aplicar cada um para que você consiga fazer o seu projeto de extensão sem nenhuma dificuldade, tá? Mas o que é importante eu destacar nesse momento, o template PDCA, ele é um documento que ele é para orientar você. Ele não precisa ser entregue junto com o relatório final, tá? Ele é apenas um modelo de orientação. Então, você vai ter no seu portal a carta de apresentação, se você quiser ou precisar realizar o projeto de extensão na prática, e você vai ter o template PDCA, que é o manual de como você vai produzir o seu relatório, né? Ou seja, no template PDCA tem informando, e a gente vai ver já um pouco mais à frente o que é que tem dentro do template PDCA, lá tem informando todas as partes que você precisa compor, né, realizar para ter o seu projeto final, né, para conseguir ter o desenvolvimento do seu projeto. E com o desenvolvimento do projeto... Oi? Boa noite. Boa noite. Eu queria saber do projeto de extensão. É só uma dúvida aqui. Pode Esse falar. projeto é o meu, que é de ADS, não precisa ser, como é que diz? Onde tem a pedindo informações, eu só vou colocando, né? Eu não preciso colocar meu slide no projeto, é isso? Isso, exatamente, isso, porque você vai colocar apenas o seu relatório. Tá ok? Então, o relatório, que é justamente o documento final da produção do seu projeto de extensão. Então, no template PDCA, eu vou mostrar ele aqui, vou abrir para a gente dar uma olhada. Então, o template PDCA, ele traz o passo a passo que vocês têm que desenvolver o projeto de extensão. Seguindo esse passo a passo, vocês vão produzir o relatório final de atividades extensionistas, né? Que é aquele que você vai enviar no seu portal. Essa é uma atividade que comprova que você fez o seu projeto de extensão. Então, no template PDCA, a gente viu o quê? Que ele não precisa ser entregue e que ele é apenas uma orientação, né? Um auxílio para que vocês possam desenvolver o projeto de extensão da melhor forma, né? A instituição acredita que a melhor forma é através da metodologia PDCA, tá? Então, o que é que vocês vão colocar no relatório final que é para enviar? Vocês vão colocar aquilo que está sendo solicitado lá no template PDCA. O que são essas coisas que estão sendo solicitadas, né? Então, a gente tem aqui o conteúdo do template PDCA,
né? Lá dentro do template PDCA, vocês vão ter diversas nomenclaturas, né? Diversos nomes, e cada um desses nomes, cada uma dessas partes de orientação, elas possuem um significado para orientar vocês na hora que vocês estiverem produzindo, tá? Então, dentro do template, vai estar nessa ordem, né? Discriminado o seu curso, né? Ou seja, qual é o curso que você está fazendo, se você é, como a colega falou, de ADS, de gastronomia, de design gráfico, se você é um aluno de ciências contábeis, de administração, tá? Vai informar qual é o componente curricular, né? Ou seja, qual a base de semestre que você está cursando naquele momento, né? E vai trazer aí qual é o programa de extensão, né? Identificando qual é a ação que vai ser realizada vinculada a esse componente curricular. Matheus, como assim? Eu não entendi esse programa de extensão. Gente, o programa de extensão é justamente o eixo temático, ou seja, o tema que o seu projeto de extensão tem que seguir, tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu trouxe na segunda-feira para os alunos foi um projeto de extensão de gastronomia, tá? E o programa de extensão é empreendedorismo e novos negócios. Então, todo o projeto de extensão, todas as orientações que teve a partir dessa informação foi sobre negócio, mercado, né, administração de negócios. Então, tudo era envolvendo o curso de gastronomia em relação a esse eixo temático, né, que era empreendedorismos e novos negócios. Então, quando você abrir o seu template PDCA, que tiver lá programa de extensão e tiver gestão da sala de aula, um exemplo, certo? Um exemplo hipotético. Então, significa que dentro do seu projeto de extensão, os assuntos que vão nortear como você vai produzir tem que ser dentro desse eixo temático. Você tem que seguir esse norte. Então, primeiro, o que é que você tem que definir? Você tem que definir qual é o seu tema. Então, no programa de extensão, a instituição ela já diz para você o que é que ela quer, qual é o eixo temático que ela quer que você vincule esse projeto de extensão, tá? E aí ela traz uma coisa que eu acho particularmente maravilhosa, que é a finalidade e motivação, certo? A finalidade e motivação, vocês vão ver logo mais quando eu trazer aqui o exemplo, como é maravilhoso, porque nessa parte eles vão mostrar para vocês, a instituição, no caso, né, a faculdade da gente, vai mostrar para vocês qual é a finalidade, ou seja, qual é o intuito desse projeto de extensão de vocês. O que é que justifica vocês produzirem algo relacionado a tal tema, tá? E com isso, ele já dá sugestão de locais que vocês podem estar levando o projeto de vocês para aplicar ou desenvolver o seu projeto de extensão pensando nesse local, tá? Um exemplo que eu gosto sempre de dar, né, é se eu estivesse fazendo um projeto de extensão de pedagogia. Eu vou pedagogia porque é uma área mais próxima de mim e eu consigo explicar para vocês mais detalhadamente, né? Então, digamos que eu estivesse fazendo um projeto de extensão de pedagogia. Então, na minha finalidade e motivação, com certeza vai estar lá falando sobre emancipação do sujeito, vai estar falando sobre pedagogia infantil, vai estar falando sobre o desenvolvimento da criança, tá? E as sugestões de locais vão ser escolas, bairros, ONGs, instituições caridosas, né? O lado da criança pobre, instituições do câncer. Então, na finalidade e motivação, vocês vão ter uma indicação da faculdade de onde vocês podem desenvolver esses projetos se vocês desejarem, né? Ou já uma ideia de um possível local, até mesmo hipotético, como eu gosto de falar, que vocês não precisam fazer na prática, mas vocês podem utilizar uma ideia e desenvolver o projeto de extensão de vocês a partir dessa ideia sem nenhum problema, né? Com isso, mostrando a finalidade, ou seja, o porquê, o motivo, né, a justificação do projeto de extensão de acordo com o que a instituição pretende que vocês alcancem, né? Vocês vão ter aí as competências. Nas competências, a instituição vai apresentar no template PDCA o que é que ela deseja que você desenvolva de novas habilidades durante esse trabalho, tá? As competências, elas são fundamentais para que vocês possam firmar
objetivos dentro do trabalho de vocês. Como assim? Ai, Matheus, o meu trabalho é sobre empreendedorismo e novos negócios, eu faço curso de gastronomia, e eu não consigo produzir, eu não sei, eu não tive nenhuma ideia. Então, vá lá na finalidade de motivação, logo depois, veja as competências, porque você vai conseguir ter um norte de como começar. Porque a instituição, ela já diz para você quais são as opções que você tem, quais são os assuntos que você pode abordar, né? O que é que ela quer que você aborde. Então, nas competências, é justamente isso que vai ter. Vai ter exatamente o que a instituição quer que você aprenda, desenvolva e coloque lá no seu projeto de extensão, tá? Então, é muito importante se dedicar a ler atentamente as competências para que vocês possam produzir mais fácil, tá bom? Logo depois a gente tem o perfil do egresso, tá? No perfil do egresso, a instituição ela vai mostrar basicamente qual é o perfil do aluno desse curso, né? Então, se é um aluno que faz ADS, qual é o perfil do aluno de ADS? Quais são as habilidades que ele tem para conseguir desenvolver um bom projeto, tá? Qual é o perfil do aluno de gastronomia? Qual é o perfil do aluno de design gráfico? Qual é as habilidades que ele tem para desenvolver, para ampliar, né? Para melhorar o seu projeto de extensão, né? Então, é no perfil do egresso que vocês vão se conhecer, basicamente, né? Como profissionais da área de vocês. Porque aqui no perfil do egresso, a instituição ela vai dizer, ó, o nosso aluno de administração, ele é dessa forma. O nosso aluno de podologia, ele é assim. Então, é no perfil do egresso que vocês vão tirar aí a prova dos 9, né? De como é que é ser do curso de vocês, tá? Matheus, Oi? mas só que essas competências, quando eu vou fazer o relatório, eu não preciso colocar, né? Não, porque as competências você vai desenvolver, certo? É um eixo temático. Através do texto, você tem que apresentar no seu trabalho essas competências. Então, por exemplo, digamos que as competências, vamos ser bem genérico aqui, digamos que as competências do aluno tá lá, mostrar com clareza como resolver o problema, utilizar tecnologias durante o desenvolvimento do projeto. Então, vocês vão ter que, no projeto de vocês, mostrar que vocês fizeram isso. Por exemplo, se fosse essa questão da tecnologia, né? Se tivesse nas competências para vocês usarem tecnologia ou mostrarem no trabalho tecnologia. Vocês poderiam utilizar recursos digitais, né? Falar no projeto quando vocês estiverem descrevendo ali o checklist, né? Que a gente vai chegar um pouco mais à frente para saber o que falar sobre a experiência, como foi no desenvolvimento. Vocês colocarem que utilizaram tal recurso digital, certo? Mas não necessariamente vai ter que ter um campo específico de competências. É isso, isso, isso. Por quê? Essa parte toda que eu estou falando até agora, ela já é preenchida pela instituição. Você só vai fazer o resto. O resto é o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Então, só recapitulando, né? O que é que já vem praticamente preenchido pela instituição? Quase tudo que eu falei aqui já vai estar preenchido, vocês não vão mexer em nada, tá? Curso já vai estar preenchido, componente curricular já vai estar preenchido, programa de extensão indicando qual é o eixo temático já vai estar preenchido, finalidade e motivação com as indicações e a justificativa do trabalho já vai estar preenchido, as competências, o perfil do egresso já vai estar preenchido pela faculdade, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenvolver o projeto, tá? Porque o trabalho, ele quer que vocês alcancem alguma finalidade, né? Para isso, ele quer que você utilize essas competências, essas indicações que eles estão fazendo, tá bom? Por isso que já vai estar preenchido para você. As soft skills, que também vai estar constando lá no template PDCA, são as competências socioemocionais que eles querem que vocês abordem, né? Como eu disse, são coisas que você vai abordar durante o texto, ou seja, são coisas que você vai vivenciar, que você vai desenvolver e transpor através do seu projeto, né? Por exemplo, como atitudes, crenças, qualidades emocionais, traços de personalidade, cultura, né? Então, quando você vai fazer um projeto,
Ah, eu sou da área de engenharia de software, vou fazer um projeto de extensão. Meu projeto de extensão eu vou fazer um aplicativo. Só que eu vou fazer esse aplicativo numa comunidade periférica para meninos que não têm acesso a livros impressos. Então, eu vou fazer um aplicativo digital que disponibiliza livros infantis gratuitos para aquelas crianças carentes. Ó, isso aqui já é um projeto de extensão, tá? Então, nas minhas soft skills, por exemplo, o que é que a instituição quer? Ela vai listar lá algumas coisas que eu tenho que abordar, tá? E através do meu projeto, eu vou ter que pensar um projeto que tenha esse impacto, né? Então, se o meu projeto é um aplicativo de leitura para crianças carentes, então eu vou estar aí trabalhando cultura, eu vou estar trabalhando regionalidade daquelas crianças, e vou estar trabalhando o social, né, a função social do ser humano, eu vou estar trabalhando o meu próprio emocional, né, de ali me abalar com aquela situação e querer fazer um projeto legal. Então, as soft skills é justamente essas competências também, né? Não deixa de estar aqui também na área das competências, né? Mas são outros tipos de competências, são competências mais emocionais, são coisas que a gente desenvolve no lidar do ser humano, naquela troca da pessoa, né? Porque o projeto de extensão ele tem esse objetivo, né? Que é fazer com que você tenha essa experiência de trocar com o outro através do seu conhecimento. Então, é pegar aquele conhecimento que você teve da faculdade e, através desse conhecimento, você gerar alguma ação de transformação social, certo? Seja hipotética ou seja realizada de fato. Né? Como eu disse, a gente pode fazer um projeto de um aplicativo, ele pode ficar hipotético, esse aplicativo de leitura, ou eu posso, de fato, produzir ele e aplicar. De todos os dois jeitos, vai ser um projeto de extensão, tá bom? E o objetivo de aprendizagem maior da faculdade, né, aquilo que eles querem que você aprenda, qual é os objetivos que eles querem que você adquira com todo esse processo, né? Todo esse processo de produção, ele é complexo. Eu acredito que para quem nunca teve a experiência e está tendo pela primeira vez, não está sendo fácil, né? Porque eu sempre falo que não é fácil escrever, não é fácil produzir, principalmente quando é a primeira vez, né? Mas com esses passo a passos, com essas indicações que a faculdade dá, vocês conseguem ter uma âncora para conseguir desenvolver, né? E por isso a gente tem ali a indicação também dos conteúdos previstos, né? Ou seja, nessa parte dos conteúdos, vai ampliar mais ainda o seu campo de pesquisa. Ah, eu estou com dúvida até agora. Matheus explicou tudo isso, né? Falou sobre que lá no programa de extensão já tem o eixo temático, que nas competências já tem mais específico ainda o que é que a faculdade quer de mim, que nas soft skills, nos objetivos de aprendizagem, a faculdade vai estar o tempo todo já preenchido, já vai me dar preenchido, dizendo tudo o que ela quer de mim, e ela ainda vai lá nos conteúdos me indicar ali vários temas interdisciplinares, ou seja, de outras disciplinas que eu posso articular ali durante a minha realização, né? Porque o projeto de extensão ele pode ser vinculado a outras disciplinas, ele pode beber de outras fontes, né? Então, se o aluno está fazendo um estágio e ele tem um projeto de extensão naquele mesmo semestre, ele pode aproveitar a experiência dele do estágio, por exemplo, e enriquecer o projeto de extensão dele. Ah, eu estou fazendo um estágio na educação básica de licenciatura. Eu faço letras português. Ah, então eu posso pegar um projeto de extensão e desenvolver dentro da mesma escola. Eu posso utilizar o meu momento do estágio para desenvolver esse projeto de extensão numa atividade extracurricular. Super pode e super deve, certo? Dessa forma, vocês trazem muito mais credibilidade para aquilo que vocês estão produzindo, tá? Para fechar, o template PDCA, ele vai trazer aí, né, mais duas indicações, né, que são duas cerejas no bolo para vocês. Ele traz as indicações bibliográficas, né, ou seja, a lista de todos os títulos e conteúdos já preenchidos, já nas normas da ABNT, colocados para a instituição, né, para que você possa se apoiar. Ou seja, as indicações bibliográficas são o quê? São aquilo que a gente chamou na última reunião de referencial teórico, ou seja, é a base do trabalho de vocês.
Vocês não vão criar algo do nada, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma referência, sem nenhum modelo, né, de base. Então, nas indicações bibliográficas, a faculdade ela também, como a boa mãe que é, já vai dar aí para vocês, né, um grande abraço cheio de calor, dando até os contatos que você deve seguir, né? Ou seja, os textos que você deve acessar, os sites que você deve ir para ler, para verificar, para pesquisar, tá? E com isso ele também já referencia tudo dentro das normas da ABNT, né? Então, nas referências bibliográficas, tudo aquilo que a faculdade indicar ou utilizar para fazer o trabalho, ele já vai indicar aqui dentro da norma da ABNT para vocês somente acrescentarem aquilo que precisar no relatório final, tá? Então, o que é que a gente viu aqui que tem dentro do template PDCA? Bem rapidinho. Curso, componente curricular, programa de extensão, finalidade e motivação, competências, perfil do egresso, né? Soft skills, que são as competências socioemocionais, os objetivos de aprendizagem, os conteúdos que vocês podem utilizar de outras disciplinas para relacionar esse tema, as indicações bibliográficas, né, títulos que sejam associados a esse tema, que a instituição dá de base para a sua pesquisa, e as referências bibliográficas daquilo que ela usa de indicação já dentro das normas da ABNT, tá? Então, aqui nesse momento, a gente viu bem detalhadamente, e eu fui bem detalhado mesmo, porque eu acho importante a gente ter esse momento de explicar ponto a ponto, de vocês questionarem o que não entendeu, sobre o projeto de extensão, né? Por quê? Esse momento, como eu disse, ele é único, né? Eu sempre gosto de reforçar que esse encontro, ele é único dos polos Açu, Mossoró e Pau dos Ferros, né? Outros polos da Anhanguera, Unopal, Pitágoras a nível nacional, eu desconheço que tenha esse encontro. Então, eu sempre acho importante fazer com que esse encontro seja útil para vocês, tá? E falar detalhadamente sobre o projeto de extensão era o que vocês mais precisavam. Eu acredito que, por ser uma atividade que tem todos os cursos realizando, né, em algum momento da graduação, é importante que tenha aqui uma pessoa falando. Eu sei que tem lá no grupo, no portal de vocês, tem a teleaula, né, com o maravilhoso lá tutor, tutora, explicando como é que faz o projeto de extensão, cada um dos pontos, mas é diferente da gente estar aqui, né, juntos, ao mesmo tempo, em sintonia, para que na hora que você tiver a dúvida, você ligar o microfone e dizer, Matheus, isso, e a gente conseguir trocar aqui essa informação no mesmo momento, né? Que é super diferente. Então, para que vocês consigam pensar assim, ai não, Matheus, eu não vou chorar, não vou me desesperar, não é tão difícil assim. Para isso, para que vocês não se desesperem com o projeto de extensão, eu pensei em explicar para vocês o que é a metodologia PDCA, tá? Eu vou pausar aqui a transmissão. Tem até um colega com a mão levantada, já deixo você falar, tá? Eu gostaria aqui de aproveitar o momento e fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui sabia que PDCA era uma metodologia de pesquisa? Se alguém sabia, diz que sabia. Se ninguém souber, pode falar no chat mesmo, tá? Só gostaria de saber se alguém aqui do nosso encontro sabia o significado de PDCA. Eu vou levar em consideração que o silêncio é um não, né? Eu vou levar. A Fernanda Maiara falou que não, né? Colocou que não. Eu vou acreditar que o silêncio dos demais significa o mesmo, tá? Que não sabiam do que significava, né? PDCA, e a gente vai ver sobre o que é agora, tá? O Francisco perguntou se o de ADS não precisa. O curso de ADS ele tem sim projeto de extensão, tá? Para saber se a sua grade curricular possui projeto de extensão, você vai lá no seu portal. Quando você entrar, você vai
em serviços online, extrato de disciplinas, e quando fizer o download do documento em PDF, você vai abrir e vai verificar se na sua lista de disciplinas tem algum semestre com projeto de extensão. Se o nome projeto de extensão tiver em algum semestre, significa que em algum momento daquele semestre que está discriminado no extrato de disciplinas, você vai sim ter projeto de extensão, tá? Vou voltar lá para a nossa transmissão. Eu queria tirar essa dúvida porque o pessoal da segunda também, a maioria não sabia que PDCA era uma metodologia, né? E você saber o que é essa metodologia vai facilitar muito para vocês na hora de produzir, tá? Então, como eu disse, o template PDCA, ele deve ser usado como modelo ali na elaboração do seu projeto extensionista, né? E seguindo essas orientações da metodologia PDCA, vocês vão produzir o relatório final, tá? Matheus, mas o que é que significa PDCA? PDCA é uma sigla em inglês, né? Que significa, cada letra significa P, plan, D, do, C, check e A, act, certo? Em português, né? Eu trouxe os significados e a gente tem aí planejar, fazer, verificar e agir, certo? Então, esses são os 4 eixos do modelo de metodologia PDCA, certo? Que diz que planejando, fazendo, verificando e depois agindo, você vai conseguir ter um bom desenvolvimento de um projeto, né? Nesse caso, um projeto de extensão. A gente vai falar agora sobre cada um desses pontos do PDCA, da metodologia PDCA. Então, em primeiro lugar, a gente tem o planejar, né? Que é a etapa de formalização e de identificação do que é que vocês vão fazer no seu projeto de extensão, né? Então, aquele aluno que quer ou que precisa fazer o projeto de extensão na prática, numa instituição, né? Com assinatura de diretor e tudo mais, esse aluno, ele vai, na etapa de planejar, pegar a carta de apresentação e ir até a instituição para ter aí, né, a formalização de aceite da instituição para ele, tá bom? Se você não vai, né, você já pode, logo em seguida, identificar qual vai ser o problema que você vai realizar, né? Então, na parte de planejamento, é onde você vai definir qual é o seu ponto de partida, né? Nesse local de planejamento, vocês precisam levar em consideração que aquilo que já vem preenchido no template PDCA, que é o programa de extensão, porque você vai ter o tema, as competências e os objetivos de aprendizagem. Vocês vão ter o que é que a instituição quer que você aborde sobre esse tema, certo? E nos conteúdos e nas indicações bibliográficas, vocês vão ter aí os materiais que a faculdade quer que você acesse para que você consiga entregar isso que ela pediu, certo? Então, veja que no planejar, você vai traçar tudo. E aí, depois, você vai colocar em prática, certo? Então, veja, quando a gente tem uma noção do significado de cada uma das letras do PDCA, a gente vai vendo como vai ficando mais fácil fazer as coisas, né? Sabendo o que significa as siglas, a gente vai conseguindo dar significado mais fácil ao desenvolvimento, né? Ou seja, a gente já viu aqui que no planejar, a gente vai levar em consideração tudo aquilo que já está preenchido pela faculdade no meu template PDCA. Então, eu vou levar em consideração os temas, né, as indicações de material, para que eu possa identificar um problema e pensar numa solução. Porque com isso, eu já vou saber como produzir o meu trabalho de extensão. Depois de planejar e de identificar o problema, né, e ver todos essas concordâncias entre objetivos, competências, né, conteúdos, eu vou para a segunda parte do programa PDCA, que é a ação, né? Eu vou fazer naquele momento ali um cronograma de atividades. Ou seja, eu vou elaborar um passo a passo de como vai ser o desenvolvimento desse meu projeto, né? Esse cronograma, ele já tem um modelo, literalmente como uma tabela, né? Onde vocês vão colocar os dias que vocês pretendem atuar, que vocês pretendem se dedicar à produção, à escrita, ao desenvolvimento, enfim, desse projeto, tá? E é uma parte mais de formalização mesmo, vocês vão somente organizar,
Eu quero fazer meu projeto de extensão sobre isso, eu vou precisar do dia tal, 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 para conseguir fazer tais coisas, tá certo? Definiu isso, coloca no cronograma, já pode utilizar, né? Como tem aqui a tabela como indicação, e aí, como eu falei para vocês anteriormente, vocês não devem se esquecer que quando vocês forem definir esse cronograma, vocês podem utilizar sim outras atividades extracurriculares ou de dentro da própria faculdade para produzir junto com o seu projeto de extensão, né? Se eu estiver fazendo um estágio, eu posso fazer um projeto conjunto do estágio com um projeto de extensão. Se eu estiver fazendo um trabalho na faculdade com a professora de pedagogia, que é o Natal Feliz, né? Era um projeto meu, inclusive, para ser desenvolvido aqui em Mossoró, né? Então, podia ser feito um projeto de extensão sobre isso, né? Desde que tivesse de acordo com o seu tema. Então, não se esqueçam na hora de definir aí essa parte do fazer o cronograma, que vocês podem sim utilizar outras disciplinas para auxiliar na produção, tá? E aí a gente vai para o C do PDCA, né, que é o check, a parte de verificação. Ou seja, qual é essa parte? Essa parte é a mais simples, certo? Essa parte é que você vai fazer o checklist com o passo a passo do que você definiu no cronograma. Se você seguiu tudo que pedia, você fez todas as partes, tá ótimo, seu trabalho tá pronto, certo? Se ele não alcançou ali, se na hora de fazer o check, colocar o Vzinho ali verde, que deu tudo certo, alguma coisa não saiu como deveria, aí você vai revisar, vai refazer, certo? Para que saia tudo bem, tá? Então, a parte do check, como eu gosto de dizer, é a parte mais simples. É a parte que você vai se dedicar somente a aperfeiçoar. Você vai corrigir tudo aquilo que precisa, tá? Dentro do template PDCA, já tem uma indicação de como é que deve ser o checklist, tá? E se você quiser customizar, né, ou seja, colocar lá de acordo com as etapas do seu trabalho, não tem problema, tá? Vocês podem fazer complementações, você pode e deve, né, modificar nomes se você desejar, tá? Fica ao seu encargo, tá bom? Mas para o aluno que tiver perdido, não saber por onde começar, dentro do template PDCA também vai ter uma indicação de qual é esse modelo do checklist para vocês conseguirem se orientar. Então, o que é que a gente viu até agora? A gente viu que o PDCA significa que eu tenho que planejar o que é que eu quero fazer, ou seja, eu tenho que ler o meu material, ver ali qual é o meu programa temático e encontrar um problema, pensar num problema para ser solucionado ou minimizado, né? E desenvolver um projeto sobre isso, certo? Eu vi que na hora do fazer, eu tenho que produzir um cronograma para que eu me organize para realizar esse projeto de extensão, certo? Então, no planejar, a gente vai identificar um problema de acordo com o tema que foi dado e aí pensar numa solução, certo? Aqui no fazer, a gente vai definir qual vai ser o passo a passo que a gente vai ter para conseguir chegar à resolução desse problema ou a minimização desse problema, tá? Seguindo as orientações dos materiais que a gente tem. E no check a gente vai ver o quê? Se deu certo. A gente vai ver se o que a gente planejou lá no nosso cronograma deu bom, se conseguiu alcançar, se eu consegui fazer tudo que estava dentro dos meus objetivos, certo? Seguindo também um checklist que já tem no portal, né? Dentro do PDCA, ou até mesmo customizando, né? Fazendo aí as complementações que se forem necessárias para vocês. E aí, a gente tem o A do PDCA, né? Que é, que é a última parte, né? A parte de agir, é a parte de corrigir o que tem que ser preciso, fazer ali, é aprimoração, né? É a parte da gente realmente ver os últimos detalhes, é os 45 do segundo tempo, né? Já sem nenhum acréscimo, ou seja, já levantou a placa, já disse que não vai ter acréscimo e a gente só tem esse agir, né? Esse act para concluir o nosso trabalho e elaborar o relatório final, né? O relatório final, como a gente viu anteriormente, é o documento que vai consolidar o seu projeto, ou seja,
que vai fazer ali a culminância do seu projeto, né? Culminância é uma palavra diferente, eu vou trazer o significado para quem não conhece, né? Culminância é os fins, ou seja, o resultado. É aquilo que foi produzido, certo? Então, o relatório final é a culminância do projeto de extensão de vocês. É aquilo que foi feito dentro desse desenvolvimento. É aquilo que, através dessas indicações, através da metodologia PDCA, vocês produziram, certo? E isso deve ser colocado como um trabalho de produção textual escrito, né, falado lá por escrito, e precisa estar dentro das normas da ABNT. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? Todo trabalho acadêmico precisa estar dentro, né, das normas da Associação Brasileira de Normas e Trabalhos Acadêmicos, que é a ABNT, né? Essa associação, ela faz ali uma régua de qual é a norma culta, ou seja, a forma acadêmica que vocês têm que fazer o trabalho de vocês. Então, se você é universitário, você é refém da ABNT. Se você não conhecia a ABNT, estou aqui para apresentá-la a vocês, tá? Porque ela vai ser muito necessária para vocês por toda a vida de vocês, a partir do momento que vocês entram numa faculdade, tá? Lá na frente, quando vocês estiverem numa pós, se Deus quiser, num mestrado, num doutorado, quem sabe um pós-doutorado, para sempre você vai estar precisando aí das normas da ABNT, tá bom? Então, o relatório final, ele é essa culminância que precisa estar de acordo com as normas da ABNT, né? E que dentro dele vai estar o quê? Basicamente, o checklist. Vai estar lá o que você definiu no seu cronograma, escrito, né? Produzido, para que você possa enviar como um trabalho acadêmico, tá bom? Esse documento, como a gente já viu, né, no template PDCA, ele também já vem com as informações acadêmicas e curriculares já preenchidas, e vocês não devem alterar, né? As únicas coisas que vocês vão alterar é as informações pessoais sobre vocês e sobre o projeto de vocês, tá? Então, como eu disse, a instituição, ela é uma mãe. A gente vai ver aqui no modelo do template PDCA que eu vou abrir, que o quê? Vocês já têm o relatório final sendo entregue com tudo preenchido. Vocês só vão colocar ali as informações específicas do que você produziu, certo? Então, no final, quando a gente vê o passo a passo, vê tudo, a gente vê que é bem mais simples do que parece, né? A entrega do relatório final, né, obviamente, ela é individual, ou seja, não é feita em grupo, né, cada um tem o seu projeto, vocês podem até fazer um projeto em conjunto, mas cada um vai ter que responder aí a fazer o seu próprio relatório com base nas suas próprias experiências, certo? E o envio deve ser feito lá no AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem de vocês, sendo necessário, obviamente, né, pessoal, colocar a identificação de vocês, né? Não vamos aqui voltar ao ensino fundamental e médio, que a gente entregava ali ao professor o caderninho sem colocar o nomezinho no cabeçalho, né? Vamos todo mundo identificar os nossos trabalhos, principalmente quando tiver que enviar dessa forma, né? Para que o tutor que receber saber quem é aquele aluno que ele está corrigindo o trabalho, tá? Com isso, a gente encerra, vou falar das próximas datas, mas antes de falar das próximas datas, eu vou abrir aqui para vocês o modelo do template PDCA, tá? Deixa eu só parar aqui o compartilhamento um pouquinho, que eu vou aqui abrir o template para a gente dar uma olhadinha e já definir. Só um momentinho. Perfeito, vou conseguir transmitir agora. Tem uma colega já com a mão levantada? A Adriana Oliveira. Fica à vontade, Adriana. Boa noite. Pode falar.
Boa noite, Matheus. Só uma dúvida. É assim, eu acho que é para todo mundo que fez o projeto de extensão, que já está no último módulo, né? A nota mínima e máxima, você poderia deixar isso mais claro? Quem tirou a mínima, será possível, já está passado ou precisa refazer, né? Fazer a segunda chamada? Perfeito, Adriana. Então, a nota mínima é uma nota de corte basicamente unitária em todas as disciplinas, né? Que é de 6.000 pontos. Então, se o aluno fez o projeto de extensão, enviou e teve 6.000 pontos, ele passou, tá? Se o seu projeto de extensão ele tem pontuação de 2.000 pontos, que também ocorre, tá? Geralmente é de 2.000 pontos. Se vale 2.000 pontos, vocês precisam tirar pelo menos 1.000 pontos para ter aprovação, tá? Matheus, como é que eu sei qual é a pontuação que eu tenho que tirar para passar na disciplina de projeto de extensão? Uma dica bem simples que eu dou para vocês é entrar dentro do portal do aluno e aí, dentro do visualizar pontos, vocês vão ter qual é o mínimo daquela atividade para que vocês possam passar, tá? Deixa eu abrir aqui o portal, que eu já aproveito também para mostrar isso para vocês. Só um momento. Já aproveito, já tento mostrar isso também, porque aí a gente já tira essa duvidazinha de como faz para ver se está aprovado ou não, tá? Mas projeto de extensão, produção textual, né, geralmente é 50%. Fez 50%, conseguiu. Deixa eu só tentar entrar aqui. Enquanto o sistema está entrando, eu acho que eu vou logo compartilhando com vocês, é porque a gente está na gravação, né? Para não ficar também muito longa, eu vou logo compartilhando com vocês o modelo, né? Que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom. Ó, então esse é o template PDCA, né? A metodologia, né? Planejar, fazer, agir, checar e agir, né? Verificar e agir. Essa metodologia, ela tem para vocês, como eu falei, curso já vem preenchido. Componente curricular, né? O nome da disciplina de vocês já vem preenchido. Programa de extensão, olha só, já vem preenchido. Então, qual é o programa de extensão? É o programa de inovação e empreendedorismo, certo? Então, é esse eixo temático aqui do aluno. Finalidade e motivação, olha só, já vem aqui, ó, justificando o porquê do trabalho, né? E depois de identificar, ele traz o que para vocês? Os locais que vocês podem aplicar o projeto, né? Então já traz, como eu disse, a justificativa do projeto e a indicação de como e quais locais você pode utilizar para desenvolver, certo? Nas competências, que eu acho que foi a nossa grande questão hoje, né? O que é que tinha nas competências e o que é que a gente deveria fazer com essas informações, né? Nela tem o quê, ó? 3 competências tem aqui nesse projeto de extensão e nelas são gerenciar e operacionalizar os custos das atividades de produções gastronômicas, planejar, organizar, executar e gerenciar serviços de alimentos e bebidas em diversos segmentos de mercado e realizar pesquisa de mercado de tendências e de inovações gastronômicas utilizando os resultados no exercício profissional. Então, veja, as competências não são tópicos que eu vou colocar dentro do meu relatório final. As competências são o quê? São as coisas que eu vou usar para alimentar o meu projeto de extensão. Então, eu vou pesquisar, e vocês vejam que está totalmente de acordo com o programa, né? Que é de inovação e empreendedorismo. Nas competências vai estar o tempo todo falando de negócio, né? De produção, de atividade de produção, né? De pesquisa de mercado, de inovações gastronômicas. Então, as competências, como eu disse, é o que é que a instituição quer que você aborde do seu tema. Então, vai ter o programa de extensão, que é o tema central, e nas competências vai ter o quê? Os tópicos que ela quer que você use como referência para falar sobre inovação e empreendedorismo dentro da gastronomia, certo? E aqui
aqui a gente tem uma das partes mais incríveis que eu acho do projeto de extensão, né? Que é o perfil do egresso. É onde a instituição vai dizer o que é ser um aluno de gastronomia, né? O que é que o curso de gastronomia almeja em um aluno? O que é que o curso de gastronomia vai trazer, vai desenvolver, vai criar dentro das pessoas, né? Então, aqui a gente tem algumas habilidades que a IES, né, a nossa faculdade, imagina ou almeja que o estudante de gastronomia tenha, né? Que ele seja um profissional humanista, que seja crítico, reflexivo, né, que seja ético, que saiba os pontos de ética da sua profissão, né? O que você pode e o que não pode fazer, tá? Então, ele vai trazer aqui o que é importante você ter, tá? E aqui nas soft skills, que são aquelas competências socioemocionais que eu falei, ele vai trazer o que é que você pode utilizar para estar aí ajudando no seu desenvolvimento, né? Que é o quê? Planejamento e organização, criatividade e inovação, e tomada de decisão. Então, eu posso fazer um projeto de extensão que envolva esses três eixos aqui, para que eu consiga contemplar tudo que o projeto de extensão precisa. Então, eu vou fazer um projeto de extensão que fale sobre organização, que seja criativo e que envolva aí uma tomada de decisão, né? Ou seja, pulso firme, né? Uma liderança. Se exige tomada de decisão, exige uma liderança, tá? Então, é isso que está entre linhas aí nas soft skills. Não menos importante, a instituição disponibiliza os objetivos de aprendizagem, né? Lembra que eu falei para vocês que tudo ia estar preenchido pela faculdade, vocês só iam fazer, de fato, o preenchimento daquilo que é o projeto de vocês. Então, veja, tudo está preenchido. Matheus, eu preciso colocar no meu relatório os conteúdos? Não precisa, porque o seu relatório final ele vai estar desse jeito aqui, certo? Ele já vai estar preenchido pela instituição. Nos objetivos de aprendizagem já vai ter o que é que a instituição pretende que você desenvolva aí, de acordo com o projeto. E nos conteúdos ela vai trazer quais são, né? Como eu falei para vocês, quais são os conteúdos de outras disciplinas que vocês podem utilizar, tá? Então, se vocês estiverem estudando História da Alimentação, vocês podem colocar como uma disciplina extracurricular ali, né? Que vocês podem utilizar os conhecimentos dessa disciplina para fazer o projeto de extensão. Disciplinas de gestão de pessoas ou de serviços de alimentos e bebidas, né? Assuntos que sejam relacionados a planos de negócios, custos e controles. Então, para esse projeto de extensão específico aqui, que é do curso de gastronomia, né? Esse aluno aqui é um aluno calouro do curso de gastronomia, então é isso que pede, né? O que é que eu estou querendo trazer para vocês, mostrando, né? Como é que se desenvolve o trabalho. Eu quero trazer para vocês que a instituição ela já indica tudo o que vocês têm que fazer, tá? Vocês só vão preencher a partir disso aqui, certo? Que é o que? Lá no seu relatório vai estar só a partir daqui. Isso aqui tudo já vai estar preenchido. E a partir daqui de template PDCA é que vai abrir lá no seu portal, dentro do seu projeto, desculpe, de relatório, para vocês fazerem o passo a passo. Então, veja, aqui a gente viu o quê? Que o template PDCA, cada letra significa uma coisa, tá? Não foi isso? Dentro do template PDCA é exatamente isso que aparece para vocês. Primeira coisa, planejamento. Então, eles vão dizer aqui, ó, várias indicações. Antes de vocês definirem a proposta, leiam isso, acessem esse link, certo? Analise tal coisa, defina pelo menos uma para você utilizar como meta, tá? Aqui ele dá o local para você definir qual é a meta que você pensou para o seu projeto, né? De acordo com esse link que eles indicaram, né? Depois vocês vão definir a proposta, né? Que faz parte do planejamento, né? Definir, ver quais são as problemáticas, como vocês podem resolver. Então, tudo isso você vai ver aqui na prototipação, na ideação, né, e na imersão, que é identificar o problema, identificar uma solução e produzir aí um encontro do problema junto com a solução, né? Depois a gente tem o 2, que é a realização, o fazer, né, o do, que é onde a gente vai colocar o quê? O cronograma, né? Como eu disse, tem um cronograma aqui,
que vocês podem utilizar como base e preencher qual foi a atividade que você fez de desenvolvimento. Tal dia eu li tal texto sobre tal coisa, então vou colocar aqui nessa atividade, tá? É isso aqui que vai estar no relatório de vocês. O check, que é o passo a passo, né? Realizei a imersão, fez a ideação, vocês podem customizar, como eu falei, né? Pesquisa, fiz a pesquisa, né? Ou se não, leitura de campo, fiz a leitura de campo, visita à escola, eu fiz a visita à escola, certo? Aqui é o check, é a parte do C do PDCA, como a gente viu lá, que é onde vocês vão fazer aí a verificação se tudo foi feito certamente, tá? E por último, e não menos importante, né? Aí o agir, né? Que é saber se vocês fizeram tudo. Então, vocês vão verificar se o cronograma foi realizado, se ele atende à realização do projeto, né? Se tudo está de acordo com o que foi proposto, certo? No fim, tem o quê, gente? Referência bibliográfica e o trabalho está pronto para ser enviado, tá? Então, o que é que eu quis trazer para vocês com essa atividade hoje, né? Eu quis principalmente mostrar para vocês que o projeto de extensão ele não é tão complexo como parece, tá? Quando a gente encerrar aqui, eu vou subir a live lá no grupo, né? Vou subir no YouTube e colocar o link no grupo. Espero que dê tudo certo para salvar aqui. E aí, vocês também vão ter acesso lá no YouTube, e já está lá disponível, né? A outra live também, que eu trouxe outros exemplos, tiveram outros alunos que tiveram outras dúvidas, né? E é sempre bom a gente ter acesso a 2 materiais. Então, como a gente grava as 2 lives, eu acho interessante que, mesmo depois que a gente terminar aqui, que vocês tirarem todas as dúvidas, se vocês ainda tiverem dúvidas, vocês vão ter também a outra live, né? O outro encontro, que tiveram outros tipos de interações, que vocês também poderão tirar as dúvidas de vocês, tá? Vou parar aqui de transmitir e vou abrir para vocês. Quero saber o que é que vocês acharam da transmissão. Ficaram com menos dúvida ou com mais dúvida? Vocês têm alguma dúvida por fora, que seja sobre outra coisa? Se vocês quiserem, esse é o momento, tá? Deixo aí vocês pensando um pouquinho sobre as dúvidas. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui as nossas próximas datas, né? O que é que está próximo da gente vencer. E aí, se vocês não tiverem mais dúvidas após esse momento, a gente encerra para que vocês possam curtir aí o sextou de vocês, né? 8 horas da noite da sexta-feira, e esses guerreiros aqui comigo são grandes guerreiros. Opa! Deixa eu abrir a transmissão. Gostaria de estar aparecendo para vocês, uma pena que eu não estou. Ó, próximas datas, né? Próximas datas a gente trouxe aí a mais importante dessa semana, que é a liberação do envio de recuperação do projeto de extensão, né? Então, quem tem projeto de extensão para realizar e não realizou, ou realizou e ficou com nota baixa, vocês têm aí entre os dias 13 a 25 do 11 para ter a liberação do período de envio, tá? Então, vocês devem verificar dentro do portal de vocês, irem na disciplina de portfólio do projeto de extensão para verificar o cronograma e saber qual é a sua data de recuperação, tá? Alguns alunos vai ser do dia 13 ao dia 18, outros alunos do dia 20 ao dia 25, outros alunos do dia 25 ao dia 2 de dezembro, tá? Então, é importante você ter esse cuidado, né? Ter essa cautela de verificar o seu cronograma de recuperação do seu projeto de extensão, tá? Abra a disciplina e verifica lá, para que vocês não percam a oportunidade de enviar. Mateus, só para tirar a dúvida, eu não fiz o projeto de extensão ainda. Eu ainda posso enviar nesse período de recuperação? Sim, você pode enviar, tá? Outra dúvida, Mateus, eu fiz o projeto de extensão, mas fiquei com nota baixa. Posso enviar agora no período de recuperação? Sim, você pode, tá? Com isso eu trago aí para vocês a prova da próxima semana, né, que inicia a prova da quarta disciplina, do dia 20 ao dia 25 de novembro. Vocês vão ter disponível aí, né, a liberação da prova presencial, que acontece remota, da quarta disciplina. Então, já se agende,
já se programe para não perder a atividade, né? Para não correr o risco aí de ter que solicitar a segunda chamada ou do problema acontecer um portal dar problema nos 45 final e você acabar ficando sem a realização, tá bom? Outra data importante dessa semana é hoje, né? Está vencendo o boleto sem desconto pontualidade, né? A gente sabe que desconto pontualidade agora é até o 6º dia útil de cada mês, né? Esse mês de novembro foi até dia 8 de novembro, devido ao feriado do 7 de setembro, né? E o boleto sem desconto pontualidade no vencimento é sempre até o 13º dia útil do mês, né? Nesse mês de novembro, foi no dia 17, né? Então está sendo hoje o vencimento, devido também ao feriado do dia 15, está sendo hoje o vencimento do boleto sem pontualidade, tá? Então, se você precisava desse lembrete aí para recordar o pagamento do boleto, aqui estou para ser aí esse ajudante financeiro de vocês, certo? Brincadeiras à parte, pessoal, agradeço a todo mundo que acompanhou a transmissão do material, né? Vamos começar agora o nosso momento de dúvidas. E aí, geralmente, eu sempre faço aqui o nosso lembrete de seguir o canal Play no Estudo, né? Eu sempre coloco o link lá no grupo para que vocês possam acessar e seguir o canal, tá? Lá no canal é onde eu coloco os nossos encontros. Deixa eu tentar encerrar aqui a nossa gravação logo.